Mas, ô Capelani, tu viste que a CBF fez, né? O Edinaldo, ele tá sendo gênio do mal, hein? Do Paulistão? Dos estaduais. Retrocesso. Não, mas olha só. O estadual tava moribundo. Então, o estadual volta a ter uma importância muito maior agora. Gigantesco agora. Se fosse assim, o Santos não jogaria a Copa do Brasil. Nos dois últimos anos. O que eles fizeram? Né? Se reuniram lá e alguém no fundo da sala, pessoal, eu tenho uma ideia para fortalecer os estaduais de novo. Qual? Classifica para a Copa do Brasil como era antigamente. Exato. Nas primeiras edições. Exatamente. E aí alguém disse assim, ó, brilhante ideia. Então agora, tu acaba com o ranking, tu tem que jogar o estadual a valer. Porque se tu ficar em sexto no Paulista... Tá morto. O Paulista eu acho que tem 6 vagas, mas se tu ficar em sétimo, tu tá fora da Copa do Brasil. Então olha só o que mudou, cara. O que vai mudar, vai fortalecer os estaduais. Então o estadual... O Atlético Paranaense tá dizendo já que vai ser... Já mudou. Já mudou, não, né? O Atlético, antes dessa decisão, já havia passado que vai jogar com o time titular. Olha só que o estadual vai voltar a ser competitivo e importante. Por quê? Porque ele vai classificar para a Copa do Brasil. Perfeito. Mas vai enfraquecer onde? Não vai enfraquecer. Não, onde vai enfraquecer? Não vai enfraquecer em lugar nenhum, tu só vai fortalecer o estadual. Então, tu vai acabar com o ranking da CBF. Mas aí vai porque enfraquecer o ranking da CBF. Os grandes clubes jamais ficavam de fora, porque eles estavam sempre ranqueados. Exatamente. Agora o ranking não vai mais contar. Então, mas aí como é que faz com esses times que já estão ranqueados? Eles que se virem nos estaduais? Se virem nos estaduais, claro, vai ser isso aí. Cara, olha só, gênio do mal, mas foi bom, foi bem. A gente tem que admitir quando a gente perde. Foram bem. Foram bem. Claro, os estaduais estavam afundados, estavam enterrados, cara. Não, eu acho. E agora o estadual, o do Paulista. Você já viu algum time poupar no estadual? Nesses últimos anos? Tipo um Corinthians poupar no mata-mata? A dupla Grenal. Não. A dupla Grenal jogou com o time reserva várias vezes. Mas é que eles jogam com o time reserva porque eles sabem que eles vão também, chegar. Aqui também. É difícil, hein, Xandão? A gente já viu o Palmeiras, o Palmeiras já mesclar e ganhar. Mas é difícil. A gente já viu. Mas é raro, é mais raro. A gente já viu o Corinthians poupar jogador vários. Mas no mata-mata eu não tô lembrado. Não, no mata-mata não. Então, mas em fase classificatória, o próprio São Paulo. Sim. Se a gente for pegar as escalações do São Paulo esse ano, o Rogério mexeu no time várias vezes. Foi o time que mais mexeu. Ele não repetiu na fase de grupos. Te lembra o Ariel rolando no Santos? As 3 primeiras rodadas foi com o time sub-20, cara. Exatamente. Fazendo experiência. Não, eu acho assim, se isso não vai influenciar em absolutamente nada para os times que estão ranqueados, que vão ter que se virar nos estaduais, beleza, é uma maneira de você fortalecer o estadual, que para mim deveria ser reformulado. Eu sou totalmente contra você acabar com o estadual. Eu acho que quem tem essa opinião, por mais que eu respeite, eu acho que só tá olhando por um buraco só. Só tá olhando para um buraco, porque você acabando com o estadual, você acaba com inúmeras outras situações. Você acaba com a imprensa do interior. Você concorda comigo? Não pode acabar nunca o estadual. Então, o que eu tô falando, você acaba com a imprensa do interior, você acaba com os jogadores do interior que não vão conseguir ser realocados, você acaba com os clubes, com as instituições, como é que você vai fazer? E as federações cada vez mais ganhando dinheiro, eu acho que as federações são muito bem remuneradas para elas repensarem no formato do estadual. O estadual, para mim, não pode ter 16 datas, eu acho que é muita coisa, minha opinião. Mas agora vai ter, cada vez mais. Exatamente, cada vez mais. E outra coisa, o Botafogo vai fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, tu viste? E vai botar o time C para jogar o estadual esse ano do Rio. E aí? Tá, mas se não classificar, tá fora da Copa do Brasil? Tá fora da Copa. E aí? Então é burrice. Eles vão mudar de ideia? É burrice. Vão mudar de ideia, porque o estadual desse ano do Rio vai passar a valer para o próximo ano. O que o Botafogo vai ter que fazer? Vai ter que jogar time titular. Não vai poder jogar com o seu time C. Exatamente. Não vai poder jogar. E nem o Atlético Paranaense, que de 6 anos pra cá coloca os aspirantes pra jogar o campeonato estadual, agora vai ter que ir a Vera com o time titular. Não, tudo bem. Os caras. Eu acho que assim, quando tem alguém se coçando, se mexendo para pensar no desenvolvimento do futebol brasileiro, eu sou totalmente favorável. Eu acho que isso aí não vai mudar o nosso calendário bizarro como é. Não vai mudar. Porque a promessa ano que vem é que haverá data FIFA. Só que a data FIFA é mentirosa. É mentirosa. É mentirosa a data FIFA. Sempre foi mentirosa. Não, mas o presidente que você chegou a elogiar lá na Copa do Mundo, que foi talvez o mais transparente. Claro, pô, tu não conseguia conversar com ninguém. Então, mas é que você não pode conversar com o caboclo porque cometeu lá aquela coisa patética que cometeu com a secretária. O outro tá preso, o outro não pode viajar, o outro não sei o que lá. Não pode ultrapassar a fronteira. Exato, o Ricardo Teixeira. Gente, vamos falar a grande verdade aqui pro torcedor. O Ricardo Teixeira é quem comanda a CBF. A CBF. Sabe o que eu sinto? A CBF. Ela é um palco, sabe? E aí você tem o ventríloco. Sabe quem tá comandando o boneco ventríloco? É o Ricardo Teixeira. É ele que mexe em tudo. Ele é o cara que comanda a CBF. É o cara que comanda a CBF, ainda a gente sabe. Se não tiver a influência muito forte ainda do Marco Paulo Del Nero.
Desculpa, cara. A gente só vai conseguir desenvolver o futebol quando esses caras largarem o osso, quando esses caras desaparecerem do futebol, cara. Não vão largar. Não vão largar. Não Olha vão aqui, largar. ó, Então o futebol falar em seleção, aqui. o Luciano Sguizardi. Alexandre, gostaria de uma colocação sua a respeito do silêncio de todos da delegação do Brasil. Principalmente Juninho e César Sampaio. Jogadores que sempre simpatizei, mas se transformaram. Lamentável. Não, o silêncio deles foi lamentável. De quem? Do Juninho e do César Sampaio. Depois que o Brasil caiu fora. Assim, César Sampaio, pra mim, foi uma das maiores decepções que eu já vi. Aliás, eu narrei aqui a saída do ônibus da seleção, que foi o que deu pra fazer. Que foi meio patético, mas foi o que aconteceu. A narração da saída do ônibus do estacionamento do hotel em direção ao aeroporto. Patético. Ninguém deu entrevista. Não apareceu ninguém pra dar entrevista ou pra botar a cara. Porque assim até eu sou dirigente. Assim até eu faço parte de comissão técnica, né? Assim até eu me escondo como os atuais presidentes, como executivos também. Assim é uma barbada trabalhar com futebol. Só aparecem na boa na vitória. Na vitória estão aparecendo ou pra apresentar jogador. Aí pra segurar a manga de camisa tá todo mundo ali. Quando foi aquela coletiva que você participou dos 4 integrantes? Acho que estava o César Sampaio, Juninho Paulista, Tafarel e Ricardo Gomes. Quem? Tafarel e Ricardo Gomes. Ricardo Gomes e Tafarel. Cara, isso aí foi antes de qual jogo? Antes do jogo contra a Coreia. Contra a Coreia foi? Foi. Ou contra Camarões? Antes do jogo contra Camarões. Antes do jogo contra Camarões. Mas eu gostei daquele papo ali. Eu gostei. Sabe o que é, cara? Eu não sou nunca contra a conversa, o papo, o diálogo, a pluralidade de ideias. Eu nunca vou ser contrário a isso. Agora, o que eu acho uma coisa ridícula, cara, é que esses caras, eles só falam na boa. O Tite, antes da Copa... Olha, eu queria falar duas coisas aqui que eu queria falar. Isso é uma coisa até que eu acho que o Pretzel talvez ele possa endossar esse coro. Porque você que tá ouvindo a rádio, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, talvez você não saiba o que muitas vezes a gente passa, o que a gente conhece de bastidor, de CBF, de clube, etc e tal. Eu queria poder passar algumas coisas pra vocês aqui que eu senti nessa Copa do Mundo. A CBF é uma instituição sem credibilidade alguma com o povo brasileiro. O povo brasileiro, quando a primeira coisa que você ouve, chega na rua pra qualquer um que gosta de futebol, o que você acha da CBF? Não. Defina a CBF em uma palavra. Vamos falar bandidos, ladrões, corrupção. Vamos falar isso. Mas a própria seleção afastou muito também. Tem toda a razão. O país para pra ver a Copa do Mundo. Mas se perde também. Não, se perde também. Mas também ninguém mais para ver a seleção. Quantos jogos nós tivemos nesse ciclo de Copa que o pessoal mandava assim, tem jogo do Brasil hoje? Cara, lembro da minha época, e eu não sou nem tão velho assim, turma, que a gente, cara, tinha jogo do Brasil, você ficava aí um mês esperando, mesmo que o jogo fosse fora, pra poder juntar os amigos, fazer um churrasco, assistir o jogo, sabe? Então, beleza. O que a CBF fez nessa Copa do Mundo? Ela sabe que ela é uma instituição totalmente arranhada pela sua própria incompetência, pela sua própria fraqueza e pela sua... como eu poderia dizer? Pelo seu próprio desempenho pífio e também pelas corrupções que vazaram para a imprensa, né, e, consequentemente, para o povo nos últimos anos. O que ela fez? Ela chamou vários influencers, que eu tenho o maior respeito. Sou amigo... Não, Xandão, sou amigo de vários influencers. Não tenho nada contra. O cara que vive do celular, que pega, que filma, que grava, tô aqui, não sei o que, nenhum problema. Agora, chamou também um bando de baba-ovo, um bando de pachequinho, um bando de amiguinho de jogador. Ai, você tá com inveja que os caras são amigos de jogador? Eu tô me lascando pra não falar outra coisa em relação a jogador de futebol. Não quero ser amigo, não quero ter relação. Tenho relação com alguns, sou amigo de outros. Mas também se eu não sou, velho, o cara que faz o trabalho dele é que faça o meu, pronto, acabou. Entendeu? Com a melhor transparência do mundo. Só que a CBF, pra poder voltar, chamou vários influencers que estão lá e que estiveram lá pra mostrar um lado que não é pra chegar pra você, torcedor. Não é pra chegar pra você. É que se tem algum probleminha, chega aquele influenciador, sabe, o macaquinho de circo, que aí pega e fala como se nada tivesse acontecendo, tivesse tudo bem. Então isso atrapalha o desenvolvimento da própria imprensa. Tá? E eu não sou crítico da crítica. E muitos jornalistas brasileiros também, bando de baba-ovo, pachequinho, que não querem mostrar a realidade de uma cobertura de Copa pra você, que tá mais se importando, mais interessado em fazer média do que qualquer outra coisa. A CBF colocou todo mundo no mesmo balaio. E aí eu discordo. Totalmente, cara. E isso não é um preconceito, mas na hora de uma coletiva tu tem que botar quem quer fazer jornalismo e quem não quer, certo? Exato. Não, eu tô falando mesmo, viu? No lado direito tu põe
tu põe quem tá ali pra fazer festa. Que faça 2 coletivas. É isso, viu? Tu bota pra quem quer fazer festa, tu põe ali, né? E pra quem quer fazer jornalismo, tu põe do outro lado. Faz 2 coletivas. Pra quem quer ser baba-ovo e pra quem quer fazer jornalismo. Isso. Porque misturar é ruim. Não, o que aconteceu na coletiva do Tite. Que aí vai um cidadão que Desculpa, eu não vou nem citar o nome dele aqui, não vou perder meu tempo com isso também, ficar dando palco pra essa gente. Mas assim, colocando no balaio que uma parte da imprensa torce contra pra não sei o que lá e tal, colocar no mesmo balaio realmente foi um erro muito grande da CBF, cara. E com tantas pessoas ali trabalhando, cara, não é possível que os caras não tiveram a percepção, cara. A percepção, o tato de perceberem que aquilo, cara, é uma coisa constrangedora. E aí, quando o Brasil é eliminado, antes todo mundo falava, ninguém fala depois. Cadê o Tite, cara? O Tite deu entrevista pro mundo antes da Copa do Mundo. Durante o Mundial, quantas coletivas que ele não falou? Não, deu coletivas no pré e no pós-jogo. Exato. Só. Então, tudo bem. No não, pré e as exclusivas. As questão... exclusivas acabaram. Não tem mais entrevista exclusiva. Antes a gente conseguia fazer. Sim. Antigamente a gente conseguia fazer. Mas obviamente que o Tite falava por uma questão contratual envolvendo a FIFA. Claro. Tinha que falar no pré e no pós-jogo. Claro. Aí todo mundo tinha que falar. Exato. A Alemanha acabou não seguindo a regra, acabou tomando uma punição aí de 15, 20 mil euros, que é dinheiro de pinga pros caras também. Mas o meu ponto aqui, cara, cadê os caras agora? Cadê todo mundo, velho? Sim. Cadê o César Sampaio? Cadê o Juninho Paulista? O Ricardo Gomes, o próprio Tafarel, o Kleber Xavier? Cadê o Tite? Cadê o Matheus Bach, que é o filho do Tite também? Cadê todo mundo, cara, pra poder dar... Falar, não gosta de falar. Não gosta de falar. Também talvez não goste de trabalhar, né? Porque, ele trabalha... Até acho que trabalhou bastante. Trabalhou demais até. Não sei também, sabe? Não, ele deu um monte de treinos. O Tite só ficou de manager em alguns momentos e quem dava o treino era o filho dele. Desculpa, cara. Olha aqui, o Marcelo Mendes lembra dos grandes dirigentes do São Paulo. Eu concordo com ele. Antônio Leme Nunes Galvão, Fernando Casal de Rei, cara. Casal de Rei é simplesmente um lorde, espetacular. Acho que é o maior presente da história do São Paulo. Eu acho que foi o Marcelo Portugal Gouveia. Você acha? Eu acho. O Henri Aidar, pai do Carlos Miguel Aidar, campeão brasileiro em 77. E o Carlos Caboclo, que é pai do Rogério Caboclo. Que, inclusive, eu já tentei entrevistá-lo, mas ele não quis se manifestar e a gente respeita e tal. Não tem problema. E tem o José Eduardo Mesquita Pimenta, que hoje é vice-presidente do Casares. Era a oposição do Leco. Ele é vice do Casares hoje. Exato. E aceita nos dar entrevista aqui, de vez em quando, sem nenhum problema. Bom, só pra matar esse assunto de seleção, eu sei que já passou também, né? Só pra deixar bem claro também, eu acho só que agora o novo treinador, cara, eu acho que é piada com o povo. Piada, falar o nome de Fernando Diniz. Tá na hora de testar um estrangeiro. É piada. Tá na hora de testar. É chamar a gente de otário. Nada contra o Fernando Diniz, eu não faço parte daquela ala da imprensa que eu ama ou que odeia, pelo contrário. Mas não tem como, pessoal, você colocar um treinador sem escopo, sem gabarito, sem título, sem a experiência necessária para saber gerir um elenco. Como o Fernando Diniz, ele já mostrou sua dificuldade e limitação em inúmeros trabalhos por onde ele passou. Não, chegou a hora de botar um estrangeiro. Pô, mas tudo bem, que não seja um estrangeiro. Tem que fazer, um estrangeiro de ponta. Não, tudo bem. Precisa fazer esse teste. Realmente, cara, me fala você, ouvinte, você que tá acompanhando a gente aí, tá vendo a gente no YouTube, me fala um único técnico brasileiro que tenha condições de assumir a seleção brasileira hoje. Um só. Eu não tô pedindo dois. Condições tem, mas é que acho que chegou a hora de testar outros. Você acha realmente o Dorival Júnior assume a seleção brasileira? Dorival Júnior há 1 ano e meio, ele tava esquecido no mercado. Isso é outra coisa, mas dizer que ele não tem condição de ser técnico... não tem a menor condição de ser treinador de seleção brasileira. Tem que ver. O Scaloni, todo mundo dizia que não tinha condição, que era um boneco. É diferente, né? Ele era um boneco, foi colocado lá... O Maradona, quando ele foi colocado... Ele não participou de 2018, naquele circo? De assistente, mas quando ele foi colocado lá... Ganhou escopo, experiência, conhecia os caras. Quando ele foi colocado lá, ele era um interino, o próprio Maradona, quando estava vivo, disse assim, aqui, é uma piada o Scaloni ser técnico da seleção argentina. O Maradona falou isso. Foi campeão do mundo. Cara, isso aí acontece. Viu? O futebol, de vez em quando, tem algumas circunstâncias que elas vão se fechando... E quanto menos espera, o cara bate campeão. Cara, eu acho muito difícil, cara. Mas assim, dizer... Não, eu só acho assim que tu chegar e apontar. Dorival Júnior não tem condição de ser técnico da seleção. Eu acho que ele não tem condição. Pelo serviço que ele já fez... Eu acho que ele poderia ser técnico da seleção. Eu acho que não. Mas eu acho que, na minha opinião, não tem problema. Baita profissional, mas na minha opinião, ser treinador de seleção brasileiro, principal patamar da escala de trabalho. A gente estava flertando aí com Guardiola, Jürgen Klopp, citando Ancelotti, de repente vai parar com o Dorival. Não. O Guardiola se abriu para ser técnico da seleção em 2012. Exatamente. E é verdade isso. É verdade. E a CBF não quis bancar. Ele já falou sobre isso também. A CBF botou o Filipão e o Parreira, se é para dar um lastro, porque
eles estão lá, se a gente não ganhar, eles estão lá. São campeões do mundo. A gente fez de tudo, né? E acabou sendo um fiasco, infelizmente. Sem tirar o mérito do Filipão e do Parreira, que são campeões do mundo. Todos criticaram a convocação do Daniel Alves. Será que todos estavam errados? Não, provou que não. O Paulo Ursão mandou essa mensagem aqui. Cara, gente... A gente pode cometer inúmeros equívocos aqui no microfone. Algumas análises que às vezes a gente erra, cara. Como eu errei, eu achei que a Argentina jamais seria campeã no mundo. Realmente achei. Uma seleção que pra mim, não vou falar que é uma seleção fraca, repito, eu não posso considerar uma seleção fraca uma seleção que chega e ganha uma Copa do Mundo. Mas é uma seleção que com pelo menos 4, 5 jogadores, a metade da seleção argentina é uma seleção totalmente comum. Comum. Mas que deu liga carregada por um gênio. Exatamente. Então assim, eu errei, nós cometemos erros. Só que assim, gente, tem muita coisa que a gente acaba falando coisa que é pela nossa experiência, pelo nosso embasamento, por acompanhar e respirar futebol todo segundo durante 24 horas por dia. Daniel Alves foi uma vergonha o Tite ter levado. E isso eu reafirmo que mostra que o Tite, ele é paneleiro. Só que paneleiro, entendam, existem duas maneiras. Tem o sentido pejorativo da palavra, que não é o sentido que eu estou querendo levar. Quando eu falo que o Tite ele é paneleiro, é no sentido de... Ele abraça, ele monta um time, ele confia nos caras e ele deixa de enxergar o que aquele sujeito, aquele indivíduo tá vivendo no momento, indo totalmente contrário ao argumento dele, de toda a coletiva, que futebol é o momento, que ele tá analisando. Me desculpa, o Daniel Alves, todo mundo já sabia que fisicamente ele não tinha condições, só que o Daniel Alves foi na coletiva que você tava presente, falou que foi passada uma missão e ele cumpriu a missão. Então peraí, se o Tite fala que o cara, ele é totalmente... diferenciado tecnicamente falando, e ele tá voando porque fisicamente foi passada uma missão e ele cumpriu, por que esse cara não jogou então e ficou improvisado o Militão? Eu queria poder entender quando o Danilo não jogou, por que teve que improvisar o Marquinhos de um lado e o Militão do outro? Contradição, mentira, isso pra mim eu não engulo, me desculpa. O que me chamou a atenção foi o Tite ser muito, como é que eu posso dizer? Paternal? Não é isso, não é isso. Ele foi conservador, aí saiu do conservadorismo. Até a Copa América de 19, ele tinha praticamente o grupo fechado. Sim. O Everton Cebolinha estava na Copa. Depois que o Everton Cebolinha vai pro Benfica, ele volta como um robô. Exato. E é afastado. Exato. Aí aparecem os jovens. Rafinha, Antony, Martinelli, Vinícius Júnior desponta, o Rodrigo. E aí ele abre a cabeça para os atacantes. Mas contra a Croácia, ele não entende, parece que ele não entendeu o jogo, cara. Deu um apagão na comissão técnica. E tem vezes que eu fico me perguntando, né? Tem horas que tu tem que ser o cara de bancar o negócio. Sim. Fica escutando muita gente ao lado ali. Tem horas que tudo bem, tem uma comissão técnica com 74 pessoas na comissão técnica. Inacreditável. 74 pessoas. O Tafarel, e não teve um pra falar depois da eliminação do Brasil. O Tafarel me deu uma entrevista exclusiva aqui lá em Turim e ele me falou, a CBF deu tudo que a gente pediu. Tudo. Observação de jogo no mundo inteiro, relatório, viagem, preparação física, scout, né? Como é que eu posso te dizer? Acompanhamento psicológico também, só que não quiseram psicólogo na seleção. Também teve isso, porque aí achavam que não era importante. O Tite só na questão mental ele comandava. Então é o seguinte, ó, o Tite durante 10, 15 minutos ou durante o primeiro tempo inteiro contra a Croácia, o Brasil assistiu a Croácia jogar bola. Assistiu e me parece que eles não entenderam bem o jogo. Acontece. Não tem problema nenhum o treinador chegar e dizer o seguinte: eu errei. Eu não vi o jogo. Sabe? Me deu um branco. Quando eu tinha que tomar uma posição, eu não consegui tomar. E aconteceu isso contra a Croácia, cara. A primeira vez que eu vi o jogo foi agora, domingo. Domingo eu parei pra ver o jogo assistiu? Agora. Eu não tinha visto o jogo inteiro ainda, certo? O Brasil no primeiro tempo não jogou nada. A Croácia também não criou nenhuma oportunidade. Não. Mas teve posse de bola, claro, conseguiu envolver o Brasil. O Modric tocou na bola 140 vezes. Sim. 140 vezes. Tem que neutralizar esse cara. Exato. O cara podia ter jogado. Com a capacidade intelectual que ele tem, com a técnica que ele tem e a liderança, um jogador desse não pode jogar de terno como ele jogou. E a seleção brasileira não colocou nenhum jogador em cima dele. Nenhum. Inacreditável. Básico. Atrás do gol. Tava lá em cima, tava atrás do gol. Atrás do gol dá pra ver. Ele jogou de terno. Ninguém encostava nele. Será que a comissão técnica não viu isso, cara? Sabe, eu fico me perguntando. E outra, quando o Brasil faz 1-0 na prorrogação, eu saí do estádio, que eu tinha que ir lá pra posição. Quando fez 1-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Eu fui embora, dei a volta e tô lá esperando. E fiquei muito surpreso com o gol da Croácia. Depois que eu fui ver o gol da Croácia 10 vezes, nossa, o Brasil tava uma bagunça em campo na hora do gol da Croácia. Uma bagunça em campo. O Fred, outra coisa, eu critiquei o Daniel Alves, levar o Fred também, piada. E outra coisa, o Tite queimou
fritou o Bruno Guimarães naquele jogo contra Camarões, cara. Não utilizar o Bruno Guimarães no jogo contra a Croácia. Mas assim, ó, o Everton Ribeiro, que não é nada espetacular em termos de seleção, era um jogo pra ele bater de frente com o Modric, pra ir pra cima do Modric. Pra carregar a bola, segurar a cadência a jogo, entendeu? O próprio Daniel Alves, que eu acabei de falar. Aí a Argentina... não precisa de alguém pra cadência a jogo. Cadê esse cara? Vai fazer o quê lá na Copa? Aí então? A Argentina enfrentou a Holanda depois que o Brasil caiu, né? Foi, no mesmo dia. Aí nós cobrimos a Argentina e Croácia. Isso. O que a Argentina fez? Congestionou o meio de campo e amassou a Croácia. Nossa, que amasso, velho. O Brasil assistiu a Croácia jogar no meio. O Kovacic jogou muito contra o Brasil. Muito. O Brasil assistiu a Croácia jogar no meio de campo. O Perisic também, cara. Lado esquerdo lá, uma delícia pra poder jogar, velho. Cara, que coisa, né? Olha, foi uma Copa... Olha, me arrisco a dizer, foi uma Copa... O Tite é um fracasso em Copas do Mundo, né? Ele não deu liga, né? Não deu liga, um fracasso. Mas eu acho que foi uma Copa constrangedora. O Brasil não fez nenhum grande jogo tirando contra a Coreia do Sul, que é uma seleção que, com todo o respeito que me merece, teve os seus méritos pra chegar nas oitavas de final, mas é uma seleção, desculpa, gente, inqualificável. Entrou derrotado Inqualificável. Os caras entraram pra tietar os jogadores. Te lembra que eu falei do som? Né? O som ali na entrada em campo abraçando os caras. Não tem que abraçar ninguém. E não é ser inimigo. Ali é concentração pra jogo. Exatamente. Abraça depois do jogo. Exato. Ó, o Brasil contra a Sérvia, futebol medíocre, principalmente no primeiro tempo. Depois conseguiu lá. O segundo tempo melhorou. Mas a Sérvia cansou também. Contra a Suíça também, constrangedor no primeiro tempo. Dominou o jogo, mas não teve brilho. Mas também não teve praticamente nenhuma grande oportunidade. Não. Contra Camarões, piada, né? Foi um jogo fraco. Contra Camarões é piada. Mas o goleiro foi o melhor em campo. Não importa, velho. Mas o Camarões não existiu. Não existiu. Nunca a seleção africana havia vencido a seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Você não pode perder pra Camarões. O Brasil correu o risco de terminar na segunda colocação do seu grupo, cara. Foi. Se fosse enrolar mais um gol da Suíça ou o Brasil tomar um segundo de Camarões, que era difícil, mas poderia acontecer, o Brasil era o segundo colocado do seu grupo, velho. Agora, tu sabe, eles estavam convictos que eles iam ser campeões do mundo. Brasil? A comissão técnica tinha certeza que ia ganhar a Copa. Eu também acho. Tinha? Não, eu tô falando. Não é autossuficiência. Era só tu ouvir as declarações e tu ver o modo de trabalho. Eles tinham certeza que o Brasil ia ser campeão. Certeza. Então talvez por isso esse silêncio constrangedor aí de todo mundo escondido e tal, porque eles não sabem o que eles vão dizer. É o que eu imagino, eles não sabem o que eles vão dizer. Agora eu vou falar, uma das grandes decepções pra mim foi o César Sampaio, cara. Ele quer ser treinador agora, né? Quer ser treinador agora. Eu gosto dele, mas... Eu gosto muito do César Sampaio. Mas ele se escondeu demais. Mas o ciclo de Copa, eu não sei se ele tinha alguma coisa no contrato dele aí com a CBF que ele não podia falar. Ele se escondeu demais. Mas olha, cara, realmente... Aliás, por que todo mundo que entra na CBF não pode falar, né? Eu não sei. Então, ô Edinaldo, acaba com esse negócio, pô. Bota todo mundo pra dar entrevista aí. Por quê? Tem alguma coisa a esconder na CBF? Vamos ser um pouquinho mais transparente.